Olá, muito bom estar aqui com vocês. Professor Pedro Gontijo, atuo atualmente no Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, onde trabalho justamente com o ensino de filosofia, trabalhando com o processo de formação de professores de filosofia que poderão estar atuando no ensino médio, no ensino fundamental futuramente. Tenho uma experiência de trabalho também na rede pública do Distrito Federal de Ensino Médio, e a rede pública do Distrito Federal é um espaço interessante de laboratório, pois nós já temos aí quase 10 anos de experiência de ensino de filosofia no ensino médio, onde os estudantes ao longo dos 3 anos do ensino médio têm 2 aulas por semana. E o que eu venho hoje compartilhar com vocês aqui nessa teleaula é justamente um pouco dessa minha experiência, ao longo desse período, seja como professor no ensino médio, seja no trabalho também como formação de professores em geral e mais especificamente de professores de filosofia. Não venho trazer nenhuma verdade sobre isso, não venho trazer nada acabado sobre essa temática, mas muito mais algumas reflexões, que essa prática, não só minha, mas a prática também de outros colegas professores e de outros formadores de professores tem vivenciado aqui no Distrito Federal. Então, é uma experiência bastante limitada, bastante fragmentada, bastante finita, mas que eu acho que ela tem algo a contribuir com a formação de outros professores de filosofia aí pelo Brasil afora. Então é um pouco daquilo que a gente tem conseguido pensar nesse trabalho no Distrito Federal e nessa interação que eu pretendo compartilhar com vocês, socializar com vocês. Mas bem especificamente, nós vamos tentar nos centrar na questão da didática do ensino de filosofia. E eu estou querendo chamar essa teleaula, se a gente pode batizá-la, de pensar uma didática para além da didática. Nós temos normalmente duas posições muito distintas sobre como é que o ensino da filosofia precisa ser abordado. Às vezes, alguns acentuam demais o aspecto apenas filosófico e outros acentuam demais apenas o aspecto pedagógico do ensino da filosofia. E a gente quer tentar pensar isso aqui de uma maneira transversal, onde filosofia e educação se encontram e fazem encontros transversais para poder desenvolver aquilo que é feito com o ensino de filosofia. Se o ensino da filosofia é algo que não pode ser restrito, não se resolve apenas no âmbito da filosofia e não se resolve apenas no âmbito da pedagogia, precisamos encontrar, então, como é que essas duas áreas, com seus problemas, com seus conceitos específicos e também com aquilo que consegue produzir na sua própria área, conseguem dialogar e fazer encontros para promover o ensino de filosofia. O ensino de filosofia não se resumirá de forma alguma a um problema eminente pedagógico. Aqueles que dizem, não, a didática, a pedagogia estudam o processo do ensinar ou do aprender a ensinar. Mas nós precisamos perceber que na filosofia há algo de específico do próprio trato filosófico que vai fazer com que nós necessitemos, então, não ficar só de um lado nem só de outro. A primeira questão que nós vamos tratar é justamente da transposição didática, que já é uma terminologia, uma conceituação bem típica da pedagogia e muitas vezes estranha no campo da filosofia. Do que se trata propriamente a transposição didática? Se trata da gente tentar ver, então, aquilo que é a tradição filosófica, não só pensadores, sistemas, problemas, pensar como é que isso pode se aproximar, ou melhor, como é que isso pode adentrar o espaço da escola, o espaço da sala de aula. E essa transposição didática nós queremos abordar sob os dois enfoques, seja da interdisciplinaridade, seja da contextualização. A filosofia não é algo alheio ao mundo, pelo contrário, o que os filósofos produzem ao longo da história é justamente sobre a relação deles com diversos problemas, diversas questões, diversos aspectos da vida, do contexto, da sociedade de sua época, sobre os quais eles refletem e produzem conhecimento ou produzem uma forma de se relacionar com o conhecimento em sua época. Então, como é que isso adentra os muros da escola, adentra a porta da sala de aula e se transforma no que nós costumamos chamar dessa prática de ensino de filosofia? Bom, a interdisciplinaridade. Os alunos estudam várias disciplinas. Nessas diferentes disciplinas, os alunos aprendem muitos conteúdos. Física, química, matemática, biologia, língua portuguesa, educação artística. A filosofia também tem conteúdos próprios. Por mais que haja uma divergência, porque nós sabemos que o que é produzido dentro da tradição da filosofia, nesses seus cerca de 2.500 anos,
mais do que dizermos filosofia no singular, deveríamos utilizar filosofias no plural, né? Porque há tanta divergência sobre o que seria um cânon específico da filosofia, que é muito mais interessante falarmos, inclusive, de filosofias. Bom, essa presença da filosofia na escola, então, tem que buscar fazer um diálogo, né? Não é simplesmente a produção de um filósofo dentro da academia, no seu departamento, dentro de sua sala, ou naquilo que é as suas pesquisas mais específicas dentro da filosofia, né? Esse trabalho na sala de aula é um trabalho que tem que dialogar com as outras disciplinas, dialogar com aquilo que é a vida da escola e dialogar com aquilo que é a vida daqueles que frequentam essa escola, daqueles que vivem nos arredores, na comunidade geograficamente própria e com a própria cidade na qual estão inseridos aqueles aos quais nós estamos propondo o ensino da filosofia, né? Os estudantes que vão estar lá conosco aprendendo, discutindo e produzindo também filosofia. Então, na disciplina de filosofia, um dos recursos mais interessantes que nós temos para desenvolver a interdisciplinaridade é justamente o fato de que, diferentemente das outras disciplinas, que estão basicamente focadas na aprendizagem filosófica, na filosofia nós podemos focar também no processo da desaprendizagem ou da desconstrução de muitas dessas aprendizagens. Ora, nós sabemos que a educação é talvez o espaço, um dos espaços na sociedade mais fortemente marcados por metanarrativas. A apresentação, muitas vezes, de um ideal de sociedade, um ideal de homem, um ideal de escola, um ideal de educação. E a filosofia, estando na escola, permite justamente a problematização, né, desse ideal de escola, de sociedade, de ser humano. Então, a filosofia pode promover, já nesse movimento de desconstrução, uma relação de interdisciplinaridade com o conjunto das outras disciplinas dentro da escola. Mas não só. Às vezes é preocupante perceber um professor de filosofia que organiza todo o seu planejamento apenas centrado na história ou nos problemas filosóficos e não dialoga com aquilo que é a vida da escola. Eu poderia ter dito anteriormente ainda, para poder abrir esse bloco, que o professor precisa dialogar, o ensino da filosofia precisa dialogar com o próprio projeto pedagógico da escola, né? O projeto pedagógico da escola define quais são os objetivos, quais são as principais ações, o que de alguma forma é comum ao conjunto da vida escolar. E a filosofia, o ensino de filosofia, não pode ignorar isso que acontece na escola. Mas uma outra forma de buscar essa interdisciplinaridade é o professor de filosofia não desenvolver o seu trabalho isolado, mas buscar justamente uma interação e inter-relação com os conhecimentos que são trabalhados nas outras disciplinas. Lembremos que os alunos, por exemplo, estudam história da literatura, né? Estudam classicismo, arcadismo, barroco. E nós sabemos que as expressões artísticas são profundamente vinculadas a concepções de mundo, a concepções de sociedade, a concepções de homem. Então, uma interação do professor de filosofia com o professor de língua portuguesa, de literatura, pode ser potencialmente interessante para o ensino de filosofia e para o próprio ensino sobre a literatura. Ora, nas escolas de ensino médio, nós sabemos também que os alunos têm normalmente 5, 6 disciplinas, que são chamadas disciplinas científicas. Algumas ciências da natureza, outras ciências humanas, e muitas vezes nessas disciplinas não há uma discussão sobre a própria natureza do saber científico. Aí, nessa interação do professor de filosofia com esses outros professores, ou a maneira como ele pode, em suas aulas, né, abordar e interagir com os conhecimentos das ciências, também temos um outro potencial trabalho interdisciplinar. Os alunos têm uma disciplina específica, aliás, poderíamos até questionar se história é ou não é uma ciência, há controvérsias acadêmicas sobre isso, mas os alunos estudam desde a pré-história até a história contemporânea, a história do Brasil, a história da América. A filosofia também tem toda uma tradição aí de 2.500 anos, pelo menos, de história. A relação entre o contexto histórico e as ideias produzidas pelos filósofos é uma relação muito imbricada uma na outra. Então, a interação do professor de filosofia com aquilo que é estudado em história também tem um outro potencial interdisciplinar. Mas poderíamos também pensar em interdisciplinaridade com outras áreas, com a própria educação física, toda uma dimensão de corporeidade que é trabalhada na educação física, na educação artística, onde também se estuda a história da arte. Então, nesse processo de interdisciplinaridade, nós podemos ver que a filosofia tem um potencial enorme de interação. E isso vai fazer com que
o ensino de filosofia faça sentido para os estudantes. Caso contrário, vai ser apenas mais uma disciplina ao lado de tantas disciplinas, mais uma caixinha ao lado de tantas caixinhas que parecem não dialogarem, não formarem sentido, não fazer um sentido um pouco mais de conjunto, mais complexo, né, de tudo isso que compõe a vida escolar. Então, de um lado falamos da interdisciplinaridade, do outro lado podemos falar, né, do outro processo que compõe esse processo de todo o processo de transposição didática. Do ponto de vista da contextualização, já tinha anunciado anteriormente, podemos perceber como que aquilo que é feito em sala de aula tem uma relação direta com a vida da escola, né? Então a escola possui um calendário escolar, possui um conjunto de atividades programadas ao longo do ano. A escola também tem inúmeros espaços potencializadores de aprendizagem. E nós muitas vezes ficamos centrados até naquilo que pode ser até o espaço menos interessante para ensinar filosofia ou para a aprendizagem filosófica, que é o espaço da sala de aula, né? Há que se explorar, por exemplo, as salas de leitura, as bibliotecas, né, das escolas, há que se explorar quadras de esporte, auditório, sala de vídeo, laboratório de informática, o laboratório das disciplinas científicas de física e de química. Então, contextualizar o ensino de filosofia, a filosofia que está sendo ensinada naquilo que é a vida da escola, mas não só, né? Para não fazermos um ensino de filosofia que pareça um ensino de filosofia de astronautas ou de outros seres, o ensino de filosofia precisa estar também próximo, ligado, ou no mínimo articulando aquilo que está se ensinando com o que é a vida desses estudantes de filosofia, né? Quais são as problemáticas daquele bairro onde a escola está localizada? Nós assistimos um fenômeno que muitas vezes é perigoso, né, para as escolas. Muitas vezes, se pegássemos uma escola, fosse possível arrancá-la fisicamente de um lugar e transferir para outro lugar e colocasse uma outra escola neste mesmo lugar, talvez aquela comunidade ali não sentisse muita falta daquela primeira escola. Porque as escolas, em geral, têm pouca interação com a comunidade próxima, com a vida, né, das comunidades que são próximas geograficamente. Então, há que se contextualizar. Também relacionada à vida dessa comunidade, do comércio. Nessa comunidade, nessa cidade, nós temos, por exemplo, que tipo de problemas que são mais relevantes para a juventude e para a sociedade como um todo? Nós temos a organização de trabalhadores, associações de moradores, clubes de serviço, movimentos sociais. Então, como é que o ensino de filosofia, ou seja, aquilo que ocorre lá na singularidade de uma aula, se relaciona com esse contexto mais amplo daquilo que está sendo vivenciado por aquela comunidade e que tem reflexo na vida de cada um dos estudantes que estão conosco ali naquela sala. Então, nós precisamos ter bem claro isso para que a gente possa, ao fazer essa transposição didática, ou seja, fazer com que aquilo que é a produção da tradição filosófica sofra um processo de responder uma gramática pedagógica, possa ser traduzido num discurso que seja inteligível e que faça sentido para esses estudantes. Senão vai ser meramente aquilo que a gente já faz enquanto pesquisa, né, dentro da academia e que normalmente está, se não no conteúdo, pelo menos no modo de apresentar, distante daquilo que é a linguagem, daquilo que são as preocupações e os problemas próprios dos estudantes. Nesse bloco agora, sobre o ensino de filosofia, nisso que eu estou propondo a vocês, chamar de uma didática para além da didática, porque como vocês puderam ver no primeiro bloco, são questões da interdisciplinaridade que são questões propriamente construídas no campo da pedagogia, mas que no caso do ensino da filosofia tem a sua peculiaridade, pela forma como nós vamos fazer esse trato na sala de aula, né? Pois bem, além dessa discussão específica da transposição didática, o trabalho didático em sala de aula é muito importante que a gente consiga vencer alguns dilemas, ou algo que eu chamaria de falsos dilemas dentro do ensino de filosofia. Podem ser falsos ou não, mas algumas situações que muitas vezes os professores se perdem ao pensar o ensino da filosofia e ao desenvolver isso nas suas aulas. O primeiro deles é, muitas vezes, ficar entre duas posições que me parecem equivocadas, ou seja, o equívoco é pensar que são dois polos diferentes, é pensar a filosofia como produto e pensar a filosofia como processo.
Alguns professores vão dizer o seguinte: olha, filosofia é sobretudo um processo, é sobretudo uma atividade, é sobretudo filosofar. Então o que importa no ensino da filosofia é que eu leve os alunos a filosofar, e esse filosofar como exercício do pensamento, como atividade do pensar. Ok, corretíssimo, maravilhoso. Mas tem um outro polo também, aquele que considera a filosofia como um produto. Ou seja, nós temos uma tradição filosófica, nós temos filósofos, sistemas filosóficos ao longo da história. E o que interessa, então, ensinar aos estudantes é dar a ele acesso à tradição filosófica. Fazer com que os estudantes possam ter acesso a tudo isso, que foi desde Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, e poderíamos aí elencando uma série de pensadores, né, ao longo da história, até pensadores contemporâneos, latino-americanos e brasileiros. Também estão corretos. O problema está, às vezes, quando nós achamos que a gente tem que fazer uma escolha de um polo ou de outro polo. Não. Não há ensino de filosofia, ou seja, não há ensino sobre esses pensadores, sobre essa tradição, certo? Que possa ser chamado de ensino de filosofia, se não ajudar para que os alunos, então, encontrem eles mesmos, né, os seus problemas. Fundamental é que os estudantes façam essa articulação entre aquilo que é a sua existência, aquilo que é o contexto no qual eles estão inseridos, que eles descubram quais são os problemas próprios do seu tempo e do seu tempo para eles, porque existem problemas que são desse tempo, mas não são problema para eles. Que eles encontrem, criem, produzam esses problemas, né? Mas que se faça isso articulado também com a tradição filosófica, né? Então, tudo isso que é produto, que é resultado da investigação da filosofia. Não só no passado, mas também no presente. Nesse exato momento nós temos produção filosófica pelo Brasil, pelo mundo afora. A filosofia, ela pulsa no mundo inteiro, né? Então não tem sentido nós ficarmos, por isso eu dizia num falso dilema, entre pensar a filosofia como um filosofar, como uma atividade, como um processo, e pensar a filosofia como um produto. Não, façamos as duas coisas. Vamos articular processo e produto no trabalho pedagógico que nós desenvolvemos em sala de aula, né? No mínimo, inclusive o conhecimento dessa tradição, articulado com outros conhecimentos que os alunos adquirem na escola e na sua vida, contribuem ou podem contribuir, dependendo de como é feito, para esse processo do filosofar. Um segundo dilema, ou falso dilema, bem próximo desse, é de qual deve ser o trato da história da filosofia no ensino da filosofia. Tá? Então veja bem, queria dizer especificamente sobre esse dilema, entre a filosofia especificamente, né, o ensino da filosofia ou do filosofar, e esse trato com a história da filosofia, com a tradição filosófica, né? Também digo que é um falso dilema, em que sentido? Como falava do dilema anterior, essa tradição filosófica é a tradição de discussão de inúmeros problemas e inúmeras temáticas. Uma forma, portanto, de ajudar os estudantes a problematizar o seu cotidiano, problematizar a sua vida, problematizar a sociedade que nós vivemos hoje em dia, e mais, problematizar a escola, né? Problematizar a aula, o conjunto das aulas, o conjunto das disciplinas com as quais eles trabalham. Então esse trabalho de problematização precisa estar vinculado com aquilo que é a tradição filosófica, daquilo que é a história da filosofia. Então penso que, não vou discutir o que é certo ou o que é errado, mas me parece muito interessante que não se faça ensino de filosofia somente baseado na história da filosofia, mas de um outro lado também não se faça filosofia desconsiderando a história da filosofia. Deve ser uma articulação harmônica? Não, talvez não seja harmônica. Vai ser uma relação conflituosa, mas que seja uma relação conflituosa que faça pensar, que promova, que produza filosofia, né? Então, nessa relação que problematiza, a gente tem que lembrar então de um outro passo importante do processo do ensino de filosofia, é que há a problematização, há o processo de conceituação, né? E há o processo de elaboração de teorias. Então, após ver os problemas, elencar problemas ou problematizar situações, há uma importância que deve ser dada nas aulas de filosofia ao trato com o conceito, né? Ao longo da história da filosofia, para tratar de qualquer problema, os filósofos escolheram de forma muito criteriosa os conceitos que lhes permitiam. Os conceitos são ferramentas racionais que permitem tratar adequadamente de um problema.
né? Não dá para utilizarmos conceitos contemporâneos, ou até podemos usar, mas isso vai ocorrer por aproximação. É muito interessante usarmos conceitos próprios trabalhados pelo filósofo para poder abordar as questões que esse filósofo trabalhava. O sentido que tem o conceito de ideia para Platão não é o mesmo sentido que tem o conceito de ideia para filósofos contemporâneos. Então, esse trato conceitual na sala de aula ajuda os estudantes a perceberem essa diversidade, né, na tradição filosófica, e ajudam eles a perceberem também o carinho, o cuidado que eles precisam ter com o trato do conceito. Então, essa é uma primeira parte daqueles que são os dilemas, né? Um dilema bem concreto que a gente tem percebido em escolas, mas tem sido mais em escolas particulares, é sobre o uso ou não uso do livro didático, né? Então, aqui de novo, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem se deve execrar a possibilidade de uso de livro didático, nem se deve, de alguma forma, ser escravo de algum livro didático. O ensino da filosofia deve ser muito mais dinâmico, né? Muitas vezes, em algumas circunstâncias, muitas vezes em várias circunstâncias, professores em escolas ficam meio que reféns daquilo que é a produção editorial ou a pressão, né, de uma ou de outra editora sobre as escolas na escolha do material. Parece que uma disciplina que não tenha um livro didático apropriado para ela é uma disciplina de menor valor. Bom, nós aqui sabemos claramente que a filosofia não é uma disciplina de menor valor. Então, o que fazer quando não há a possibilidade ou não há material didático suficiente e há essa proposição de utilização de livro didático? Acho que a primeira coisa é um critério, né? Utilizar critérios muito claros para perceber que livro didático é adequado àquela comunidade, àquela escola na qual se está trabalhando o ensino de filosofia. E segundo, é ter clareza de que trabalhar com livro didático não significa todas as aulas mandar ler tantas páginas e fazer tantos exercícios. É tentar fazer um trabalho dinâmico, né? Um trabalho inclusive crítico com relação ao texto. Será muito interessante os alunos poderem analisar o próprio livro didático que é proposto a eles estudarem ou terem acesso à filosofia por meio desse livro didático. Então esse eu diria ser um dilema, né, do uso ou não uso, bastante concreto, mas como eu tenho dito, tem sido muito mais comum nessa nossa experiência naquilo que é o ensino de filosofia nas escolas particulares. Essa questão de usar ou não usar o livro didático é uma questão que precisa ser ajuntada ou pensada com outra questão importante no ensino de filosofia, que é muito comum nas faculdades de pedagogia, nos cursos de educação, mas que na filosofia às vezes a gente tem alguma dificuldade de discutir isso. Do que se trata? No ensino de filosofia a gente deve fazer planejamento de ensino, deve fazer planejamento de unidade, deve fazer planejamento de aula, mas como planejar isso? Veja bem, no ensino da filosofia, e vocês já devem ter visto isso em outros espaços, em outros contextos, nós cuidamos muito justamente do ensino, daí esse nome, ensino de filosofia. Por quê? Porque o máximo que o professor consegue dominar ou trabalhar é o ensino. O professor não tem condições, por exemplo, de prever como é que se dará o processo de aprendizagem. Qual o aspecto do curso que está sendo dado que vai mais afetar determinado aluno. Quer dizer, a filosofia ela vai produzir afetamentos em momentos diferentes do seu desenvolvimento, da aula, do início ou do pós-aula nos estudantes, né? Não é um processo automático, do que se ensina, automaticamente se aprende. Então, veja bem, eu diria que sim. Se alguns, de repente, se encontram no dilema, mas como é que eu vou planejar? Precisa se planejar sim. É importante o professor tentar, no início do ano, fazer uma previsão do que vai ser desenvolvido ao longo do tempo, né? Se ele vai modificar isso, não tem problema nenhum. Pode ser que todo o planejamento que ele tenha feito seja modificado. Aliás, isso não é problema, pelo contrário, pode ser sinal, inclusive, de virtude. Mas a gente precisa evitar, na filosofia, se de um lado a gente precisa evitar aquilo que ocorre, talvez, com outras disciplinas ou com a própria filosofia, de que é certo aprisionamento de um planejamento rígido, né, de ter que fazer aquilo que foi pensado lá no início. Isso é uma extremidade. Há uma outra extremidade que eu chamaria de espontaneísmo. No ensino de filosofia, o que eu tenho encontrado mais são professores muitas vezes ligados a um certo espontaneísmo, né? A não fazerem planejamento mais de médio, ou seja, de bimestre ou de ano, mas muitas vezes entregues a um certo espontaneísmo. Quase que de uma aula se perguntando o que vai fazer na aula seguinte, ou naquele dia se perguntando o que se pode fazer. Então, tanto essa rigidez
de planejamento, como o espontaneísmo, me parece que trazem os mesmos malefícios para o ensino da filosofia. Então, fazer planejamento, sim, mas sem ficar preso. Por que sem ficar preso? Porque nós não sabemos quais serão as questões que estarão afetando, ou que estarão na discussão, ou estarão fervendo na vida daquela escola, na vida daqueles alunos. E o mais importante é se a gente conseguir, com a nossa formação, com um trato bastante criterioso, conseguir trazer como é que a filosofia dialoga com aquilo que está sendo a vida desses estudantes. Né? Então, daí nem ficar preso a esse planejamento rígido, nem ficar também solto no espontaneísmo que a cada dia deixa ver o que vem na cabeça do professor para ensinar. Esse espontaneísmo tem levado, inclusive, muitas vezes, a transformar a aula de filosofia numa aula de autoajuda. Isso é algo que a gente precisa tomar cuidado. Se de um lado também a aula de filosofia não tem que ser um showman, o professor não está ali para dar um show, né? Ele está ali para fazer um trabalho com critério, com seriedade, né? Mas um trabalho que faça sentido para os estudantes. Né? Então, nem show e nem um trabalho também que não dialogue com a vida desses estudantes, que não dialogue com aquilo que eles estão experimentando nas outras disciplinas e no contexto também de suas vidas. Então, esse é um outro cuidado que a gente precisa ter, nisso que eu tenho chamado aí de vários falsos dilemas, né? No processo de dar aula, de planejar o ensino da filosofia. Então, vejam bem que quantas questões são interessantes para se pensar, né, no ensino de filosofia, só pensando nessas questões mais próprias, como eu tenho dito, da didática do ensino da filosofia, né, desse momento que o professor se encontra diante dos alunos. A avaliação que eu tenho feito, às vezes até da própria prática minha em sala de aula, tem sido aquela de que uma postura interessante seja a postura de uma certa dúvida, de um certo estranhamento nosso, seja com relação ao próprio conteúdo a ser ensinado, seja com relação aos estudantes, seja com relação a essa instituição que é a escola. Né? Talvez uma grande possibilidade até de interdisciplinaridade, que nós já tratamos, né, em blocos anteriores, seja a gente problematizar isso que é feito dentro da escola, como já havia citado, né, anteriormente. Agora, se tem algo que para nós é sempre problemático e que eu vejo nós, professores de filosofia, que atuamos no ensino médio, ou mesmo no ensino fundamental, discutindo pouco, é a questão da avaliação. A avaliação tem sido um gargalo. Mesmo nas discussões sobre educação, se pensarmos nos departamentos de educação, nas faculdades de pedagogia, seja em nível de graduação, em pós-graduação, a avaliação é uma questão em aberto, uma questão não resolvida. E eu, na verdade, gosto muito dos teóricos e dos professores que enxergam a avaliação dessa forma. Quando um professor tem muita certeza do que tem que ser feito na avaliação, eu, em geral, já fico um pouco com o pé atrás, porque me parece que tem algo sobre o processo de avaliação da aprendizagem que não está devidamente problematizado. Será muito interessante com os estudantes justamente fazer uma problematização, uma conceituação, um desenvolvimento de uma argumentação crítica e criativa sobre o processo de avaliação. Mas como é que nós ficamos então, nós, professores de filosofia na escola? Os sistemas de ensino, em geral, exigem que os professores mensurem notas para os estudantes, seja às vezes por notas 1, 2, 10, 9, seja por menções como SS, MS ou outro sistema qualquer. Os sistemas normalmente dizem, olha, se o aluno está em um processo de aprendizagem, se há um processo de ensino, há que se verificar essa aprendizagem do estudante e há que se ter o produto disso de forma quantificável, o quanto mais objetivo possível, para justamente dizer se esse aluno pode ou não pode ter progressão nos seus estudos. Pois é, como é que a gente faz isso na filosofia? É possível ter avaliação no ensino de filosofia? É possível ter essa dimensão somativa? Penso que é uma limitadora a dimensão somativa, porque acaba chamando a atenção mais do que outras dimensões do processo avaliativo. O processo avaliativo, ele não tem como perspectiva apenas ser classificatório. Talvez isso seja até o menos interessante. Né? Mais interessante se a gente observa outras dimensões da avaliação, como a dimensão de correção ou mesmo a dimensão de avaliação do contexto, de diagnóstico do processo de aprendizagem. E aí nós precisamos, de novo, separar coisas para poder ter clareza de como é que elas se articulam. Então, uma coisa é fazer avaliação. E a avaliação nós fazemos o tempo todo. Né? O tempo todo os alunos estão avaliando a aula do professor, achando a aula boa,
achando a aula ruim e verificando quais são os critérios que eles utilizam para poder considerar ela boa ou considerar uma aula ruim. Um aluno diz, essa aula está chata, outro, não, está interessante. E cada um argumenta, né, o porquê que acha ela chata ou porquê que acha essa aula interessante. Da mesma forma, os professores estão o tempo todo avaliando seus alunos. No momento em que nós estamos dando uma aula, nós estamos observando a atenção, a participação, a concentração, o envolvimento dos estudantes na aula que nós estamos dando. Isso é fazer avaliação. Isso é fazer avaliação diagnóstica, isso é fazer avaliação, inclusive, corretiva. Porque se estamos dando uma aula que a gente percebe que, por mais que nós tenhamos como professores tido boa vontade, ter planejado, ter preparado o material, mas que ela, de alguma forma, não está fazendo sentido para os estudantes, é hora de replanejar a nossa aula, é hora de replanejar, né, o que nós tínhamos pensado para aquele bimestre ou para aquele ano letivo, né? Então, a avaliação tem isso como perspectiva, a avaliação é fundamental. Não dá para se pensar trabalho educativo sem pensar de forma conjunta os processos de avaliação. E os processos mais diferenciados, né? Como os estudantes são diferenciados, como a facilidade de cada um com questões da oralidade, ou com a questão da escrita, ou da dramatização, ou de trabalhar com literatura, enfim, a diversidade de formação dos estudantes faz com que a maneira como que eles vão apreender e vão se envolver com o conteúdo é também de forma diferente. Daí que a maneira deles expressarem isso também é diferente. Vejam bem, se isso é diferente, como pensar a avaliação? Então, eu disse, o tempo todo nós estamos avaliando. A utilização de qualquer instrumento que nós usamos em outras disciplinas pode também ser usado no ensino da filosofia, né? E para verificação da aprendizagem na filosofia. Agora, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Se nós ficarmos presos apenas à ideia da nota, isso vai travar a nossa criatividade para poder fazer a avaliação. Porque vejam bem, se a avaliação é isso que eu acabei de dizer, um outro processo que normalmente se exige nos sistemas de ensino é esse processo de mensuração e classificação. Nós podemos ter processos de avaliação que não estejam necessariamente vinculados a notas. Inclusive, algo que no ensino da filosofia nós precisamos problematizar e verificar cada vez como trabalhar de forma melhor é essa questão das notas. Eu tenho dito em alguns espaços que a nota, ou essa questão de dar um ponto para uma atividade, um ponto para uma outra coisa, um ponto para aquela outra atividade, para uma resposta, para um comportamento, tem se transformado numa verdadeira droga que vicia os estudantes no tal do ponto. E esse vício é de tal maneira que às vezes os estudantes não fazem mais nada se não tiver junto ali a definição de que ponto vai valer aquela atividade, que vai valer aquela escrita, né? Então nós precisamos conseguir pensar uma sistemática de avaliação que não tenha necessariamente relação com a mensuração de notas. Agora, como nós temos que fazer mensuração de notas, vamos pensar em instrumentos o mais objetivos possíveis, e esses instrumentos podem ser instrumentos semelhantes ao que são feitos em outras disciplinas. Mas não podemos deixar, em algum momento, de jeito nenhum na aula de filosofia, é de problematizar essa própria mensuração. Ora, essa mensuração, ela, posso estar enganado, mas se não é sempre, é quase sempre arbitrária. Será sempre ou quase sempre a avaliação do professor, a leitura do professor a partir da sua subjetividade, né, daquilo que constitui a sua subjetividade como docente, diante da responsabilidade desse trabalho do ensino. Então, o professor precisa, ele, consigo mesmo, problematizar esse processo, né, de avaliação e precisa colocar isso, transformar a avaliação da aprendizagem em um problema filosófico para ser tratado em sala de aula, né? Então, veja bem, se eu disse de um lado que a avaliação não tem necessariamente a ver com o processo somativo, com a função somativa da avaliação, a função somativa da avaliação só tem condição de ser desenvolvida se houver processo de avaliação. Se nós entendermos as limitações e as arbitrariedades que estão presentes em qualquer processo avaliativo, a gente já vai conseguir, né, cada um dos professores e os professores com seus alunos já vão ter uma outra visão e um outro tipo de relacionamento com a avaliação, né? Inclusive, a avaliação pode ser um instrumento muito importante e assim deve ser utilizado como instrumento de aprendizagem, né? A avaliação ela é algo extremamente complexa para a gente ter tanta clareza
que fazer uma determinada prova, ou de marca X, ou de resposta, ou em dupla, ou com consulta, ou mesmo um trabalho qualquer de pesquisa valendo nota, dê conta de fato daquilo que é o processo de aprendizagem. Por outro lado, nós não precisamos também ficar o tempo todo pensando o seguinte, mas será que meus alunos estão agora filosofando? Como é que eu sei que a minha aula de filosofia leva os alunos a filosofar? Às vezes nós somos um pouco imediatistas. Nós queremos respostas mais próximas, mais rápidas. Me lembro de uma fala do filósofo francês Gilles Deleuze, em uma aula, onde ele falava justamente da sua atividade como professor, e ele dizia muito que gostava daquele estudante que, mais do que dar respostas imediatas à sua fala, as aulas dele eram aquele modelo de aula magistrais, onde o professor falava, né, o tempo todo, falava a maior parte do tempo e depois se abria para alguma discussão. Ele dizia mais interessante não era para ele, na época, o aluno que imediatamente estava ali participando e fazendo perguntas, trazendo questões, mas aquele que demorava um tempo. Porque depois de ter uma aula, há que ter a necessidade de um certo silêncio, ou aquilo que o Deleuze chamava de uma certa solidão do estudante no trato com aquilo que foi estudado na aula de filosofia, né? E essa ideia me parece que mesmo para as nossas escolas de ensino médio, ou em algumas circunstâncias, para o ensino fundamental, me parece ser algo interessante. Daí que nós, professores de filosofia, não devemos nos prender a isso se nós temos respostas mais imediatas, mensuráveis. Não, temos que dar um tempo. E o tempo de cada estudante é diferenciado. Aquilo que vai despertar a atenção de um estudante é diferente do que vai despertar a atenção de outro estudante. Se a gente tiver carinho, cuidado com isso, nós vamos conseguir avançar bastante nesse processo de avaliação. E como eu disse antes, qualquer processo de avaliação, qualquer instrumento que é utilizado com outras disciplinas, também pode ser utilizado. Mas a gente precisa ter muita clareza que no trato da filosofia nós estamos falando de conteúdos conceituais, de conteúdos atitudinais, de conteúdos procedimentais, né, que são próprios da filosofia. E aí verificar como é que a gente consegue avaliar. E não ficar muito preocupado apenas com essa dimensão somativa. Eu confesso achar que ela é talvez a menos interessante, porque ela normalmente está presa apenas a determinadas regras institucionais para o processo de retenção ou de promoção dos estudantes. Nós precisamos ter um carinho muito grande com o espaço da sala de aula. A aula não é somente isso que nós imaginamos quando nós olhamos um professor a ensinar e estudantes a aprender. Parece que a essência, que a aula teria uma essência e que essa essência é basicamente uma transmissão de conhecimentos, que é apenas o professor repassar para os estudantes, ou talvez do professor ser mediador entre o conhecimento e os estudantes. Não. Podemos, e me parece interessante, tenho tentado experimentar isso, de pensar a aula de filosofia numa perspectiva rizomática, ou seja, uma aula de filosofia que produz rizomas. O que acontece numa aula de filosofia é muito mais do que aquilo talvez que a gente enxerga à primeira vista. Daí que proponho que a gente perca um certo imediatismo, perca uma certa perspectiva de sucesso imediato, próximo, com o conjunto de toda uma turma, ou o conjunto das turmas com as quais nós trabalhamos no ensino de filosofia. Pensar a aula, né, aquilo que ocorre naquele tempo restrito, entre aquelas quatro paredes, ou em outros espaços da escola, né, exige a gente pensar que o seguinte, que aquilo que é desenvolvido em sala de aula tem uma relação com tudo aquilo que constitui a subjetividade do professor e daquilo que é constituinte também da subjetividade de cada um daqueles estudantes, né? Naquele momento ali da aula, é como se toda a aula fosse transpassada por tudo aquilo que constitui as relações desses alunos com o professor, desses alunos com os outros professores, com as outras disciplinas, daquilo que perpassa a vida da escola. A aula de filosofia não é algo isolado, que não interage. O problema é nós normalmente não percebermos a interação ou as ligações rizomáticas que existem entre aquilo que acontece na aula e aquilo que acontece no todo da escola e da vida desses estudantes. Perceber essa relação rizomática pode nos ajudar como professores pode nos ajudar como professores a diminuir um pouco alguma ansiedade nossa
no ensino de filosofia, né? Entender que aquilo que acontece na sala de aula é algo que é construído pelo professor, pelos estudantes, pela escola, pela forma como o trabalho pedagógico é organizado naquela escola e por aquilo que está sendo vivenciado, né, nos outros espaços. Talvez por último, como uma finalização aqui dessa teleaula, é chamar a atenção para uma dimensão muito importante da aula de filosofia. Normalmente na academia, nos cursos de graduação ou de pós-graduação em filosofia, parece que o grande foco da atividade do filósofo é ser pesquisador e às vezes o foco, né, na formação do professor ela é diminuída. Eu queria dizer que agora que muitas vezes na escola a gente parece que inverte esse processo e pensa que o trabalho do professor de filosofia com seus estudantes é meramente esse de transmissão de conteúdos. Seja conteúdos temáticos, depende aí da forma como o professor concebe e trabalha o ensino da filosofia, seja de conteúdos históricos, trazendo a tradição da filosofia. Não, uma dimensão que nós não podemos perder no ensino da filosofia é a dimensão da aula de filosofia como espaço de investigação. Alguns autores vão falar, inclusive, que cada turma poderia ser constituída como uma comunidade de investigação, né? A partir do momento em que aquilo que o professor traz, com aquilo que traz os estudantes, conseguem se interagir, se relacionar, a gente vai poder então ter um ensino de filosofia que não só se aprende conteúdos, obviamente, né, mas que também é um espaço de investigação, é um espaço de pesquisa. O professor de filosofia não pode ser aquele que agora vai apenas para a escola transmitir tudo o que ele aprendeu, ou na graduação, ou na pós-graduação. Mas ele precisa transformar o espaço de sala de aula, né, junto com os estudantes. De vez em quando eu tenho utilizado essa expressão precisa, né? Talvez aí haja muita normatividade ou certa valoração, né, até moral do que pode ou não pode ser feito. Mas vamos colocar o seguinte, o professor pode, ou pelo menos, na experiência que tenho tido, isso tem se tornado um elemento que aumenta o interesse dos estudantes pelo aprendizado filosófico. Se essas aulas de filosofia se transformam em espaço de pesquisa, né? E a importância de professor, tanto com os alunos como ele mesmo, pensar no processo de pesquisa ao mesmo tempo que desenvolve o ensino, a importância disso é que cria para ele mesmo, certo, uma base de informações, uma base de perspectivas que ele pode analisar e que pode permitir o compartilhamento com outros professores. Se a gente pensa numa didática para além da didática, é justamente porque a gente pensa no ensino de filosofia que não é só um problema pedagógico, mas é um ensino de filosofia que é um problema filosófico e que, portanto, né, no seu desenrolar, no seu processo, precisa ter essa atividade da pesquisa pedagógica, mas também da pesquisa filosófica, né? Não dá para pensar, na minha avaliação e no que eu tenho acompanhado de ensino de filosofia e tentado praticar, numa aula de filosofia, ou num conjunto de aulas, ou num curso de filosofia no ensino médio, que não tem uma preocupação com o trato conceitual, que não tem uma preocupação com o trato argumentativo, que não tem uma preocupação com o trato problematizador. E essa problematização vai ser muito interessante, se além do que a gente já explora na aula, do ponto de vista da oralidade, se a gente consegue também traduzir isso numa verbalização escrita, né, numa produção escrita, onde os alunos compartilhem entre eles mesmos, onde se cria espaços para compartilhar com outras escolas aquilo que tem sido a produção filosófica. Porque falo produção filosófica, mas nós não temos que pensar a produção filosófica talvez somente como grandes tratados de alguns filósofos, de algumas tradições. A gente não pode esquecer que a produção filosófica ao longo de toda a tradição, ela é expressa de diferentes formas. Nós temos produção filosófica à maneira de diálogos, como Platão. Nós temos a tradição filosófica também, produção de filosofia por meio de literatura, como temos Sartre. Nós temos a produção por meio de aforismos, como temos Nietzsche, como temos Wittgenstein. E temos aí outras possibilidades de expressão da filosofia, ainda mais hoje. Na sociedade tecnológica, na sociedade de informação, precisamos experimentar outras e outras formas de expressão filosófica e não ficar presa só a uma ou outra, né, de determinada vinculação a determinada escola filosófica ou determinado período da filosofia. Penso que isso que a gente pôde trabalhar nessa teleaula é muito pouco,
mas que talvez contribua. Vocês vejam que mais do que trazer respostas, estou tentando elucidar, equacionar, tratar de alguns problemas relacionados a essa didática do ensino da filosofia. Foi uma oportunidade muito interessante compartilhar essa pequena experiência que venho tendo, seja no trabalho em sala de aula, seja na formação de professores.